Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor, linda igreja de Jesus. Eu sei o que Deus fez essa noite. Nós temos entendido que nós estamos no romper de um novo tempo, onde o favor de Deus vai nos alcançar de muitas formas. E noites como essa se estabelece, eles são marcos proféticos de transformação. O que mais amo de tempos como esse é que a gente não programa nada, a gente simplesmente faz aquilo que Deus manda fazer. E eu sei que não só na vida de algumas pessoas que receberam uma palavra específica, mas todos aqueles que creram, hoje Deus fez algo muito especial, muito especial. Talvez você não consiga mensurar, não consiga olhar e dizer o que é, mas você vai perceber a partir de hoje. Você vai perceber coisas acontecendo a partir de hoje. Eu quero dividir com vocês uma palavra, e essa palavra já tem falado no meu coração desde a época do aniversário da igreja, quando eu preguei sobre a linda noiva de Jesus. Quantos ouviram essa mensagem? A linda noiva do Senhor. Se você não ouviu, eu quero convidar você a voltar, porque essa palavra é como se fosse uma continuidade daquilo que nós começamos a falar sobre essa igreja gloriosa, essa linda igreja de Jesus. E para a gente não gastar tempo demais em introdução, eu não quero voltar a repetir, né? Só quero deixar algo bem claro para você. Existe a igreja, a organização, e existe a igreja, o organismo. A organização é a instituição que está ligada a regras na terra. Nós estamos com a separação de 1 metro, 1,5 metro, por causa da instituição. A instituição está sujeita às leis terrenas. E nós honramos as leis terrenas porque nós estamos estabelecidos nessa terra. Mas existe a igreja, o organismo vivo, que não é o CNPJ, não é o número, não são as leis da terra, mas são as leis do céu que nos regem. E essa igreja, esse corpo vivo de Cristo que somos nós, e não digo nós, verdade e vida, digo nós, corpo vivo, corpo místico de Cristo sobre a face da terra, do qual nós só somos, se você ouviu a mensagem, nós só somos uma bandeira dentro desse exército de Cristo Jesus. E nós temos uma missão por causa desta bandeira. E quando estava preparando a mensagem para o aniversário da igreja, o Senhor tinha me dado algumas dicas sobre a questão da igreja. E a partir daí eu comecei a preparar algumas coisas a falar a respeito de igreja. E o Senhor me levou a um texto de Marcos capítulo 13. Eu quero compartilhar com Lucas capítulo 13, eu quero compartilhar com você Evangelho de Lucas capítulo 13. Eu quero ler desde o versículo 1. Até o versículo de número 21. Naquela ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ainda este ano, até que eu vos escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem, se não, então manda cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito enfermo. Havia 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-lhe e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus.
O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que deves trabalhar. Vinde, pois, nesse dia para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entrando o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui compararei, é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante a um fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta noite a tua palavra, ela seja uma semente que, ao cair no nosso coração, ela produza um entendimento e uma transformação, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é: igreja é um agente de transformação. Repita comigo: a igreja, ela é um agente de transformação. Interessante, quando eu comecei a estudar a respeito desse texto, a impressão que tem é que uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Quando você vai vendo a ligação de um texto, os discursos de Jesus, as parábolas de Jesus, seria, se eu fosse detalhista e eu tivesse uma unção de mestre, talvez eu tivesse que pregar 5 mensagens dentro daquilo que eu quero pregar hoje. Entretanto, o Senhor me levou a uma ordem daquilo que Lucas escreveu, e eu quero trabalhar com você e ver o funcionamento de uma igreja e a importância do funcionamento de uma igreja e de que forma uma igreja se torna relevante. Eu quero, durante alguns tempos, conversar com vocês sobre essa questão: como ser uma igreja relevante, como ser uma igreja que impacta a sociedade, como ser uma igreja que transforma circunstâncias, situações. E eu creio que, se nós entendermos isso, que nós, como igreja, organismo, somos agentes de transformação que Deus colocou na terra para que nós transformássemos pessoas. E eu quero que você entenda alguns aspectos dessa transformação. Tá? A igreja é um agente de Deus para produzir a transformação, trazendo as verdades do reino. Fala: a igreja ficou na terra como um agente de Deus para trazer as verdades do céu para tocar na terra. Essa é a oração de Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Senhor, que a tua vontade seja feita na terra da mesma forma que ela é feita no céu. O que Jesus estava dizendo? Que no céu existe algo liberado no céu. E se você começar a estudar sobre o céu, leia um pouco sobre Apocalipse, você vai entender o que é o céu. O céu é perfeito. E no céu não existe enfermidade. No céu não existe doença. No céu não existe tristeza. No céu não existe amargura. No céu não existe saudade. No céu, os sentimentos terrenos, eles não existem, porque você está debaixo de uma glória e de uma perfeição. E a oração de Jesus é que essa graça que está no céu, esta cura que está no céu, ela possa ser trazida para a terra. E eu quero dizer para você que Deus vai fazer isso através da igreja. E você é a igreja. Eu quero dizer que você é parte da transformação da terra. Ouça bem, eu quero dizer, presta atenção. Deus deixou eu e você aqui para que nós fôssemos agentes dessa transformação. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Eu creio que, como igreja, nós temos uma missão na terra. É transformar, é trazer as verdades do céu para tocar a terra. E veja bem, não vai ser anjo que vai trazer isso, é você que vai trazer isso. Deus quer fazer algo na terra através de você e através de mim. Então nós precisamos entender que a razão pela qual nós somos igreja é que nós precisamos tocar com as verdades do céu, que já tocou na nossa vida,
na vida da sociedade. E eu quero falar sobre algumas verdades e algumas ações da igreja, pegando cada uma dessas passagens que Lucas coloca a respeito de Jesus. A primeira verdade, que está ali nos primeiros capítulos, nos primeiros 5 versículos, a primeira verdade como igreja de transformação, é que a igreja é um lugar de pecadores. Ai meu Deus do céu, vou repetir. A igreja é um lugar de pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores tocados por uma graça sobrenatural de Deus. A igreja é um lugar de pecadores que tiveram uma experiência com Cristo. Pastor, de onde você tirou isso? Não só em muitos textos, mas nesse texto especificamente, sendo bem fiel ao texto. Jesus ele vai usar duas ilustrações para falar a respeito do pecado. E eu gosto muito disso, porque aqui tem algumas verdades a respeito do pecador e a respeito do pecado. Jesus conta uma história e ele diz assim: vocês acham que aqueles galileus, e os galileus eles tinham um problema com a política de Herodes. Os galileus eles se opunham ferrenhamente a tudo que Roma fazia. Então, Herodes, como um governante, ele odiava os galileus. E conta-se na história que em um determinado momento, Herodes, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua vingança, ele matava os galileus que se opunham a ele, pegava o sangue de alguns dos galileus, e eles profanavam, porque os judeus eles valorizavam muito a questão do sangue. Eles pegavam o sangue do galileu morto e misturavam com o sacrifício dos animais para apresentar aos seus deuses. E havia entre os judeus uma pergunta: esses cujo sangue deles foi colocado em profanação junto com o sangue dos animais, eles passaram por isso porque eles eram mais pecadores do que nós. O que Jesus tenta abordar aqui é o seguinte: que embora aqueles homens tivessem sofrido um juízo pior diante dos olhos dos judeus, que era ter o seu sangue misturado com sacrifício de animais, e sendo colocado eles para outros deuses, Jesus está dizendo assim: por que vocês estão falando que aqueles que morreram desta forma, eles são mais pecadores do que os outros galileus? Ele está dizendo assim, em outras palavras, sabe, a respeito do pecado, diante de Deus não existe pecado menor nem pecado maior, todo mundo pecou. Primeira coisa que eu quero que você entenda a respeito do pecado é que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pastor, por que você está falando isso? Vou te dizer. É porque a gente tem muita facilidade de se irar quando vê alguém fazendo uma atrocidade com uma criança. Quando vê alguém cortando a cabeça de uma criança pobre lá nas Filipinas, lá no Congo. Quando você olha isso, você se revolta e diz: miserável pecador. E realmente revolta. Mas o que Jesus tenta ensinar é que pecado é erro, independente daquilo que incomoda você ou não. O fato de errar, o fato de não andar segundo as leis é pecado. A mentira é um pecado. E Jesus está falando assim: por que vocês acham que aquele que cometeu um adultério, em outras palavras, parafraseando, o pecado dele é maior do que o pecado daquele que mente? Porque eles diziam assim: esses eram mais pecadores porque tiveram o seu sangue oferecido. Jesus pega então, para deixar mais claro ainda, ele pega um segundo exemplo, porque havia sido construída uma torre junto ao tanque de Siloé, chamada Torre de Siloé, e essa torre de Siloé estava sendo construída, e essa torre caiu, e 18 pessoas estavam participando dessa construção, também caíram. Aí se corria pela redondeza, entre os judeus e os galileus. Pois é, aqueles 18 que morreram, eram dignos do juízo de Deus, foi o juízo de Deus. Eles pecaram, e por causa deles pecaram, o juízo de Deus veio sobre eles. Em outras palavras, nós não morremos porque nós não somos tão pecadores quanto eles. E aí Jesus começa a dizer assim: presta atenção,
não existe diante de Deus. Não é porque o sangue dos galileus junto a Herodes foi misturado que o pecado deles é maior do que o de vocês. Não é porque aqueles 18 morreram que aqueles que não morreram não são livres. Ele está dizendo assim, então ouça bem, não existe pecadinho, não existe pecadão, só existe pecado. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que todos nós pecamos. Bem-vindo ao time. Todos nós pecamos, e a Bíblia diz que por causa disso nós somos destituídos da glória de Deus. Então, igreja não é lugar de gente que é mais santa do que os outros porque erra. Você se torna mais santo quando você começa a se arrepender de cada erro que você fez e você larga eles. Então a nossa questão não é se pecamos ou não, mas o que fazemos com o pecado que temos cometido. Mas também aprendemos que não nos cabe julgar o outro através do pecado do outro, mas olhar para o meu pecado. Não é porque estamos na igreja, estamos aqui no domingo, que nós somos mais santos do que aqueles que não vieram. O fato de vir aqui só mostra que você está buscando um lugar de encontro de arrependimento. E que de repente você está buscando aqui um lugar de edificação, onde você está sendo fortalecido para errar menos. A primeira verdade é que a igreja é um lugar de pecadores. E como pecadores, você precisa entender, não tem pecado maior nem pecado menor. Não existe pecado que não pode ser perdoado. Fala comigo, não existe pecado que não pode ser perdoado. Uau! Tem pecados que a gente não perdoa. Principalmente quando ele é cometido contra a gente. Mas o que Jesus está falando é que não tem pecado que não possa ser perdoado. Mas também não existe perdão sem reconhecimento de erro. E finalmente, não existe salvação sem arrependimento. Nesse ponto eu quero fazer um paralelo de um episódio que você conhece bem. Certa ocasião, Jesus está sentado escrevendo na areia. E quando ele está escrevendo na areia, alguns homens pegam uma mulher em adultério e levam Jesus, e com roupa de santarrão, ele chega diante do Senhor, vestido de eu não sou igual a esse povo aí, ó. Eu não sou igual a eles. Eu não sou igual a essa mulher prostituta. Ele traz as mulheres até Jesus e diz assim, Jesus, essa mulher adulterou e a lei manda que ela seja apedrejada. O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor vai fazer? Eles estão dizendo assim, o pecado dessa mulher é tão terrível que o Senhor tem que condenar ela. O pecado dessa mulher não merece perdão. O pecado dessa mulher, sabe? Mas mais do que isso, dentro dele estava dizendo assim, eu não faço esse tipo de coisa. Ou pelo menos ainda não foi descoberto. E Jesus então ele estabelece a razão pela qual esse primeiro ponto existe. Jesus levanta a cabeça e diz assim, pode ser que você não tenha cometido esse pecado. Pode ser que você não tenha adulterado. Mas se alguém não cometeu pecado nenhum, que atira a primeira pedra. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Que tanto a mulher que cometeu o adultério, contra esses homens soberbos e prepotentes, que eram mentirosos, ladrões de dinheiro, diante de Deus eles eram pecadores, eram merecedores de todo juízo. Pastor, para que serve a igreja? Sabe o que serve a igreja? Para falar sobre a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Sabe por que você é igreja? Porque você precisa levar esta mensagem a pessoas. Como igreja transformadora, você tem que olhar a pessoa como um pecador do qual Jesus já deu a vida por ele para que ele seja salvo. Presta atenção, não existe pecado que não possa ser salvo. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Então, em primeiro lugar, por que eu sou igreja? Porque é importante você ser igreja. E por que é importante você vir à igreja? Porque aqui você é abastecido para realizar a grande tarefa de levar a salvação para a pessoa. Diga amém. Então, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, você não pode mais, como diz Paulo aos Coríntios, não pode mais ver as pessoas segundo a carne. Vocês têm que ver ela segundo aquilo que Cristo já fez com ela. Eu tenho uma palavra para te dizer, Cristo já morreu por todos os pecadores, aqueles que já pecaram e aqueles que vão pecar, os pecados deles já foram perdoados em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, parafraseando o pastor Ei Bilber, ele diz assim,
O problema do pecador, de morrer no pecado, é não descobrir que ele já está perdoado, só precisava tomar posse disso. Entenda, não sei qual foi o pecado que você cometeu, qualquer pessoa cometeu, já tem perdão em Cristo Jesus. Ouça, não, você não entendeu, presta atenção. Não importa qual seja o pecado que você ou qualquer pessoa cometeu, Jesus já morreu e já pagou por eles. Agora o que eu e você precisamos fazer é reconhecer que o sangue de Jesus é suficiente para me limpar de todo pecado, para me perdoar e me purificar. Sabe por que a igreja é importante? Porque a igreja tem uma mensagem de salvação. A igreja não é lugar de pessoas que se acham melhores do que as outras porque são mais santos, mas a igreja é aquilo que experimentou um toque da salvação de Cristo e agora eu sou responsável em levar esta salvação. Diante do Senhor não existe pecadinho nem pecadão, não me cabe. Essa semana eu fui visitar uma casa de recuperação e nós ouvimos uma história impressionante. E nós ouvimos uma história assim, de tudo que você pode imaginar, uma pessoa que já fez de tudo que você pode imaginar. Aprontou todas. E aos olhos daqueles que ele prejudicou não merecia perdão. Mas um dia, a mensagem de salvação alcançou a vida dele. E ele aceitou o perdão dos seus pecados. E por ter aceitado o perdão dos pecados, ele se tornou um agente de salvação. E hoje, ele coordena uma casa de recuperação. E ele é um agente de salvação. O que eu quero dizer para você é que a igreja é um agente de salvação sobre a face da terra. E você é este agente de Deus. Você não pode olhar as pessoas e dizer que elas não têm direito a perdão. Você tem que olhar para elas e dizer assim, você é digno de perdão, você é merecedor do perdão. Assim como o Senhor me perdoou o meu pecado, não importa qual seja, o Senhor pode perdoar qualquer um. Então a igreja é um lugar de pecadores que tem direito à salvação. Diga amém. Não venha para a igreja com pompa de santarrão, de quem não erra. Mas venha para a igreja com o coração quebrantado e contrito. Para que Deus encontre no teu coração um lugar para te perdoar. Porque o seu erro, que aos seus olhos pode parecer pequeno, diante de Deus é tão grande quanto qualquer outro erro. Pastor, o que diferencia uma coisa da outra são as consequências. As consequências do nosso erro, elas fazem a diferença. Mas diante de Deus, pecado é pecado. E eu quero convocar você a olhar para a sua vida e descobrir qual é a área que precisa ser tocado pelo sangue de Jesus nessa noite. Talvez você não seja um drogado, talvez você não seja um viciado, talvez você não tenha matado ninguém, talvez você não tenha prostituído. Mas existem coisas na sua vida hoje que estão ocultas e Deus quer salvar. Como a igreja é lugar de salvação, hoje é noite de confissão de pecado. Hoje é noite de quebrantamento. Entenda, eu não peço para Deus me revelar o teu pecado. Eu pedi para Deus me dar autoridade para te convencer de que você precisa de perdão. Não vim aqui expor o pecado de ninguém. Eu vim aqui expor o sangue de Cristo, a sua disposição e a minha disposição para reconhecer aonde Ele precisa tocar na minha vida. E o teu pecado você conhece. E o meu eu conheço. A igreja é um lugar onde o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fala comigo, todo. De novo, todo o pecado. A segunda passagem, depois de nós entendermos que nós somos pecadores e somos salvos pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, a segunda coisa que você precisa entender é que a igreja não é só um lugar de pecadores arrependidos, ao encontro do perdão. Mas depois disso, a igreja, ela é um lugar de frutificação. Fala comigo, a igreja é um lugar de frutificação. Aí Jesus começa a contar uma parábola. Ele diz que certo homem tinha uma figueira, e depois de 3 anos ele olhou para aquela figueira e não dava fruto. E depois que viu que aquela figueira não dava fruto, ele chamou então o responsável e falou, corta, porque ela está ocupando um lugar inutilmente. Então corta ela. Aquele homem falou assim, olha, deixa eu trabalhar mais 1 ano. E aí se ela der fruto, ela continua. Se ela não der fruto, eu corto. Eu quero dizer para você que depois de encontrar
o lugar de arrependimento, o lugar de salvação, a segunda etapa da sua vida é encontrar o lugar de frutificação. Em primeiro lugar, você precisa encontrar o lugar da salvação, do quebrantamento. Agora, depois disso, você precisa encontrar o lugar da frutificação. Entenda, você foi criado para dar fruto. Você existe para dar fruto. Você foi salvo para dar fruto. João capítulo 15, versículo 16, assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Levanta a mão e diga assim: eu existo, eu fui salvo para frutificar. Então não pare, você não pode permanecer depois da salvação parado. Não tem como um crente ser salvo e continuar inutilmente na terra. O pastor Jair hoje citou o texto de João capítulo 15, quando ele fala sobre a videira verdadeira. É claro que para dar fruto você tem que estar ligado à videira verdadeira. E você como é que liga nela? Salvação. Você foi ligado à videira através de Cristo Jesus. E agora, ligado a esta videira, você e eu precisamos frutificar. A minha pergunta é: que tipo de fruto nós temos dado? E sobre frutificação, Jesus nos ensina algumas coisas desse texto. Primeiro, meu Jesus, que a igreja é um lugar para você deixar a esterilidade. Quando Jesus passa e ele olha aquela figueira estéril, ele diz assim: ela não está dando fruto, ela é estéril. E Jesus diz assim: você não ficou na terra improdutivo. Quando você se converteu, dentro de você entrou o DNA da frutificação. Eu vou repetir. Junto com a salvação, você recebeu o DNA da frutificação. O Senhor já converteu você e já colocou em você uma capacitação de dar fruto. Então, não importa se você fala bem, se você fala mal, você existe para dar fruto. Tem dentro de você. Então, tem pessoas que estão estéril. E Jesus diz: essa figueira está estéril. E figueira estéril, ele manda cortar. Figueira estéril entristece o seu dono. Figueira estéril compromete aquilo que foi feito por ele. Você foi salvo para dar fruto. Eu não entendo. Eu não vou fazer isso. Mas eu tenho a vontade louca de perguntar: quem aqui na sua vida ganhou uma alma para Jesus? Não vou perguntar. Mas você responde para você mesmo. Me lembro. Eu tinha 13 anos de idade na escola e eu falei: eu nunca ganhei ninguém para Jesus. E eu decidi investir numa pessoa que era meu amigo pessoal, para ganhar ele para Jesus. Ele frequentava algumas seitas de ocultismo. E aquilo me incomodava. Eu me recordo que eu comecei a falar do evangelho para ele, e ele começou a dizer, me desafiar: não, isso é besteira, a igreja não salva nada, porque a força está lá no centro espírita, está não sei aonde, está não sei. Comecei falando sobre a crença dele. E um dia eu tive uma voz de ousadia, eu falei assim: vamos fazer o seguinte, se você for na minha igreja, eu garanto que você vai ser salvo. Ele falou assim: se você for lá no espiritismo, eu garanto que você vai virar espírita. Eu falei: está fechado. Está fechado. Depois que eu falei, onde eu fui amarrar meu burro? Ele falou assim: então vá primeiro lá no centro espírita. E você vai chegar lá e você vai só, vão te revelar, vão fazer não sei o quê. E eu subi na Rua 4, lá na Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Desci até um lugar chamado, nunca vou esquecer, chamado Jaqueira. E tinha um centro espírita lá, 13 anos de idade. Pensa num cara que estava com medo. Muito medo. Muito medo. Mas quando eu saí de casa, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, o teu Espírito está sobre mim.
E eu quero que o Senhor faça algo extraordinário. Eu tive uma das maiores experiências da minha vida, que Deus nunca perde para o diabo. Deus não tem medo do inferno. Não precisa fazer o que eu fiz. Mas quando eu fui lá dentro, que eu cheguei lá e tá tambor tocando do lado, tambor tocando do outro, e roda de um lado. Nunca tinha visto tanta bagunça na minha vida, e roda de um lado e roda do outro. E tem um troço esquisito, tem outro troço esquisito. Lá pelas tantas, o negócio estava lá, eu não estava entendendo nada. Aquilo estava me incomodando. Daqui a pouco veio uma pessoa, chamou não sei quem lá no canto. Aí falou, tem alguém aqui que está impedindo do capeta descer. Eu falei, sou eu. Sou eu. Eu falei, sou eu. Aí a mulher rodou, girou do lado, falou assim, tira daqui! Eu falei, sai, mas você tem que sair comigo. Falei pro cara. Sai, mas tem que sair comigo. E aquilo gerou um nó na confusão dele. Carlos Antônio Sampaio se converteu alguns meses depois e está servindo Jesus até hoje. E eu experimentei naquele dia a maior realização de um crente, tirar uma vida do inferno. Aquele dia Deus quebrou a minha esterilidade. Entenda, você ficou na terra, você é uma figueira que não pode permanecer estéril. Você está aqui para resgatar alguém das trevas. Me lembro quando o Rogério se converteu. Quem não conhece o testemunho do Rogério, não era fraco não. Ele estava num meio terrível, envolvido com drogas, ele, a pastora Marta, os amigos dele, tudo cheirava, fumava e tudo mais. E eu conheci o pastor Rogério recém-convertido. E o pastor Rogério criou um voto na vida dele com a pastora Marta, que eles iam resgatar e esvaziar o inferno. E eles começaram, através da casa deles, trazer os maconheiros, trazer os drogados. E não foram poucas pessoas que se converteram naquela casa, porque depois de convertido você tem que dar fruto. E por muitos anos, só para vocês verem, ele trabalhava com voo livre, ele criou uma igreja chamada Comunhão Cristã Voo Livre, até isso tinha. Só tinha ex-chapado, ex-drogado, ex-tudo. Sabe por quê? Porque um filho convertido precisa terminar a esterilidade. E eu quero dizer algo para você. Deus me deu um encargo nesta noite. Quem aqui já é salvo? Levanta a mão. Agora permanece com a mão levantada. Hoje eu declaro o fim da esterilidade na sua vida. Hoje eu declaro o fim da esterilidade na sua vida. Hoje eu venho aqui dizer para você como igreja. Você é uma igreja viva e você está na terra para dar fruto. E eu digo, a partir de hoje, Deus vai te abrir oportunidade de quebrar essa esterilidade e trazer vidas para Jesus. Diga amém. Diga eu recebo. A segunda coisa que eu vejo claramente é que você ficou para dar fruto e você precisa quebrar essa esterilidade. Mas em seguida, você também precisa quebrar a sua inutilidade. Porque o texto vai dizer o seguinte, o dono falou, tira ela, porque ela está ocupando um espaço, ela está sendo inútil. Não só você precisa frutificar, mas você precisa ser útil. Meu Deus, por favor, entenda. Você precisa ser útil. Jesus falou assim, você está ocupando o lugar. O texto é tão forte. Ele diz assim, essa árvore está ocupando um lugar inutilmente. Deixa eu dizer para você, se você está sentado nessa igreja e não está fazendo nada, você é inútil. Peguei pesado? Só um pouquinho? Então vai reclamar com a Bíblia. É muito bom falar que você está salvo. Mas é melhor dizer para você o que Deus espera de você. Você precisa ser útil. Se você olhar o texto, o dono fala, ela está ocupando um espaço inutilmente. Olha aí, versículo 7, bora lá. 13, 7. Versículo 13, versículo 7, põe lá.
pelo que disse ao agricultor, há 3 anos venho procurar fruta nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, porque ainda está o quê? Ocupando inutilmente a terra. Então, vou falar com você, se coça em nome de Jesus. Você precisa, e ficou aqui, e foi salvo, para terminar a esterilidade e para ser útil. Mas a igreja também é um lugar de segunda chance. Diga amém. O texto vai dizer o seguinte, que o dono falou assim, corta. Aí o assistente falou assim, não, ela merece uma segunda chance. Eu quero dizer algo para você. Eu não sei o quanto você tem se sentido inútil. Hoje, Deus começa a trazer uma segunda chance. E está dizendo, tem mais um ano de investimento. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Que esse que ficou para cuidar da terra, para adubar a sua terra e a minha, chama-se Espírito Santo. E ele vai te ajudar a se tornar inútil. Ele vai te ajudar a se tornar útil. Você ficou para ser útil. A igreja é um lugar de segunda chance. A igreja é um lugar de você começar a fazer aquilo que você devia fazer e ainda não está fazendo. Eu vou repetir. A igreja é um lugar de fazer aquilo que você devia fazer e ainda não está fazendo. A igreja é um lugar onde não se brinca com a paciência de Deus. O homem diz assim, então deixa por mais um ano. Tá bom, mais um ano. Mas eu tenho uma boa notícia em terceiro lugar. Diga assim, em primeiro lugar, a igreja é um lugar de salvação. Pecadores arrependidos, que alcançados pela salvação, são agentes de salvação. A igreja é um lugar de frutificação. Ficamos para dar fruto. Terceiro lugar, a igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura. Depois Jesus começa a dizer que uma certa mulher entrou diante dele, estava na igreja, tinha uma mulher torta. O que me chama a atenção é que Jesus entrou na sinagoga, Jesus entrou na igreja. Vou repetir, igreja também é lugar de gente torta. Bacana isso, né? Ele entrou na igreja, tinha uma mulher encurvada. Entrou na igreja, tinha uma mulher enferma. E a grande verdade é que se a igreja é um lugar onde você chega enfermo, a igreja é um lugar onde Jesus vai tocar na sua vida. E nós vimos isso acontecendo nesta noite, nesse lugar. Eu creio que através daquilo que Deus fez aqui, essa verdade já alcançou muitas vidas. E eu tenho algo para te dizer. Está chegando um tempo de curas extraordinárias através desse ministério. Está chegando um tempo. Queridos, nos últimos 3 meses, eu recebi 6 profecias sobre o que Deus vai fazer nesse lugar. Em vários lugares dessa nação, eu passava e as pessoas se levantavam e diziam, se prepara, Deus está trazendo um tempo de milagres extraordinário. Deus diz para você, essa igreja chamada Verdade e Vida, ela será um agente de cura dessa sociedade. Ela vai trazer conserto, ela vai endireitar caminhos através da unção do Espírito, através da palavra do Espírito. Essa igreja vai ser agente. Nós já temos visto isso acontecer. Porque a igreja precisa ser um agente de cura. Uma igreja precisa ser um lugar onde as pessoas entram tortas e saem endireitadas, entram enfermas e saem curadas. É um lugar onde um milagre vai acontecer, independente do dia. O pessoal pergunta, mas pode curar no sábado? Deixa eu dizer para você, as curas vão acontecer. No culto de quarta-feira, no culto de sábado, vai acontecer no culto de domingo, vai acontecer nos grupos. Presta atenção, você que é líder de grupo, levanta a tua mão. Quem é líder de pequenos grupos? Deixa eu colocar para você, se prepara, Deus vai começar a usar a sua vida. As pessoas enfermas no teu grupo serão curadas em nome de Jesus, porque a cura não vai estar ligada a um lugar físico, vai estar um unção que vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. A igreja não é só um lugar de salvação, um lugar de frutificação, um lugar de cura. A igreja é um lugar de transformações externas. Fala comigo, transformações externas. Logo em seguida, Jesus então conta algo. E é muito interessante. Ele começa a falar assim, porque um grão de mostarda foi plantado naquela horta.
E esse grão de mostarda cresceu e virou uma árvore. E esta árvore acolheu muitos passarinhos. Deixa eu dizer para você, sabe? Em quarto lugar, a igreja é um lugar de transformações visíveis. Ele está dizendo o seguinte: o grão de mostarda, quando ele foi colocado, a menor semente, ele foi colocado na terra. E de repente ele começou a crescer, crescer. Eu tenho uma palavra para te dizer, sabe? Deus começa a fazer transformações através de coisas simples. Ele começou uma grande árvore que acolheu muitos passarinhos através de uma coisa simples. Deixa eu dizer para você, não queira começar com coisas grandes. Só um grão de mostarda pode criar uma árvore que vai abrigar muitas pessoas. Eu quero dizer para você algo, comece pequeno, comece fazendo coisas simples. Pastor, eu não sei o que fazer. Querido, eu posso citar aqui N coisas para você fazer, desde o grupo de serviço, ceia, estacionamento, filmagem, mídia. Nós temos tido problema. Esses dias o departamento de comunicação falou assim: pastor, nós não temos quem nos ajude na câmera para ficar ali um tempo, um culto por domingo. Uma quarta-feira, esses dias nós não podemos transmitir com as câmeras todas, porque não tinha gente para ficar na câmera. Sabe, é simplesmente, comece pequeno. Comece pequeno. Mas a fidelidade no pouco vai te colocar no muito. O grão de mostarda foi colocado, e quando ele colocou ali, começou a se tornar uma árvore visível. A transformação do pequeno começou a se tornar grande. Eu tenho uma profecia para te dizer: Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida, mas comece pequeno. Deus quer fazer coisas, Deus quer fazer de você uma árvore frondosa, para que pessoas possam ser abrigadas. A Bíblia diz que os passarinhos, elas vinham e se abrigavam naquela árvore. Eu tenho algo para colocar para você: Deus quer fazer de você uma árvore frondosa, aonde pessoas serão acolhidas, aonde pessoas vão vir e serão tocadas pela sua vida. Mas comece já. Comece já. A igreja é um lugar de crescimento visível, aonde você começa a ver crescer. O grão de mostarda, quando plantado, ele foi praticamente invisível, mas o seu resultado foi totalmente visível. E eu termino dizendo: a igreja também é um lugar de transformações invisíveis. Eu vou repetir: a igreja é um lugar de transformações invisíveis. Aí Jesus começa a falar sobre o fermento. Ele diz assim: porque uma pessoa pegou um fermento, colocou numa porção de massa, e esse fermento agiu de maneira invisível, até que essa massa se tornou apropriada. O fermento aqui não é colocado de maneira negativa, mas de maneira positiva. Ele está dizendo que aquela massa, não sei quantos aqui gostam e entendem de bolo, não entendo nada de cozinha. Mas eu me lembro da minha mãe fazendo aqueles bolos, aquele bolo fofo, né? Bolo de vovó. Né? Eu amava aquele bolo de vento. Bolo sem meleca. Né? Eu me lembro que ela dizia assim: filho, traz o fermento. E ela jogava aquele fermento na massa, depois deixava a massa descansar. À medida que a massa descansava, você não sabia como, aquela massa ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, até ficar perfeita para fazer o bolo, para tornar alimento para as pessoas. Você não só será transformado de maneira visível, mas Deus começa a fazer uma obra, coloca um fermento dentro de você, para que você cresça internamente. E quando você cresce internamente, você cresce através da palavra. A igreja é um lugar onde você vem e a semente da palavra vai produzindo uma transformação dentro de você. Vai produzindo uma medida dentro de você. E a medida, o ministério de adoração pode subir. E a medida em que esse fermento vai agindo, vai agindo, vai agindo. Quando você vê, você já está prontinho para que pessoas possam desfrutar daquilo que Deus fez em você. Eu queria que você se colocasse em pé. Cinco verdades a respeito de uma igreja que ficou para ser transformada. A igreja é um lugar onde o pecador encontra um lugar de arrependimento. Em seguida,
A igreja é um lugar para você frutificar, como resultado de estar inserido numa figueira. Terceiro lugar, a igreja é um lugar de você ser curado, diga amém. A igreja é um lugar de transformações externas, onde você começa pequeno e Deus te leva a se tornar abrigo para muita gente. Mas isso só vai acontecer quando houver a transformação interna, onde o fermento da palavra entra dentro de você. E você começa a crescer de tal maneira que as pessoas possam desfrutar e saborear daquilo que você carrega. Pastor, o que eu estou fazendo na igreja? Primeiro, você é a igreja. Você é a igreja. E por causa do sangue de Jesus, você foi salvo. Tudo começa com esse ato de salvação. A Bíblia diz que só em Cristo nós temos a salvação. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou essa salvação em Cristo Jesus. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que precisa fazer uma decisão por Cristo Jesus. Entregar a sua vida para Jesus. A igreja é um lugar de gente torta que quer acertar. Gente que acredita no poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Talvez você esteja aqui e nunca entregou sua vida para Jesus e você quer nessa noite dizer assim: eu quero começar a caminhar com Cristo Jesus. Eu quero ser inserido nesse projeto onde o perdão alcança os meus erros, onde a transformação começa na minha vida. E se você está aqui e nessa noite você quer fazer uma decisão por Cristo Jesus, você quer entregar sua vida a Jesus, quer começar uma caminhada com Ele, você entende que você precisa do perdão dEle. Eu queria que a igreja me ajudasse em oração. E você quer nessa noite dizer assim: Senhor, eu quero começar uma caminhada contigo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero começar a caminhar com Jesus. Se você quer fazer uma decisão em Cristo Jesus, levante a mão. Onde você está? Eu quero orar com você. Tem alguém aqui no meio? Tem alguém nessa noite diz assim: eu preciso de Jesus. Eu quero fazer uma decisão em Cristo Jesus. Eu reconheço que a minha jornada sem Cristo não tem dado certo. Eu sei, querido, eu sei que você está aqui. Deus abençoe. Tem mais gente, eu sei que nessa noite você precisa dar a sua vida a Jesus. Você precisa chamar Jesus para fazer parte da sua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar lá atrás. Deus abençoe. Tem mais gente nesse lugar. Eu sei disso, eu percebo. Não deixe. É o início de uma caminhada. O sangue de Jesus perdoa todos os seus erros. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não importa qual seja o erro, não há pecado que não tenha perdão. Deus abençoe. Tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Hoje precisa de uma jornada, caminhada com Cristo. Onde está você? Onde está você? Mais uma pessoa, tem mais uma pessoa. Onde está você? Erga a sua mão. Nós queremos orar com você. Hoje o Senhor entra na sua vida. Hoje o perdão entra. Hoje começa um novo tempo. Eu sei. Quem mais? Tem mais alguém nesse lugar? Aleluia. Vamos repetir uma oração. Todos nós, junto com essas pessoas, diga assim: Senhor Jesus, hoje a salvação chegou na minha casa. Hoje eu sou esse pecador. Confesso que recebe a salvação pelo sangue de Jesus. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu declaro que a partir de hoje eu faço parte da família de Deus, como filho de Cristo. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.